E agora nós vamos ter o prazer de ouvir presencialmente o Pedro Pereira Lopes, que é um escritor múltiplo, com múltiplas vertentes. Escreve literatura infantil, escreve romance, escreve conto, é um excelente poeta e é um grande editor preocupado com o passado da literatura moçambicana. Tem feito um esforço imenso para trazer obras e autores ao conhecimento das novas gerações, em pequenas edições, com este nome singular de Gala Gala, a sua editora, Gala Gala, tão bonito que é o nome, e o desenhinho gráfico de design. É um homem, aliás, não referiu, um Mbate é médico, o David Ben é engenheiro de Minas e o Pedro Pereira Lopes é professor na área da administração. Não são pessoas de letras, são pessoas que vêm de outras áreas e que têm esta profunda vocação criativa e de renovação. Pedro Pereira Lopes tem inúmeras obras dele. Tem uma obra muito bonita sobre a literatura ensinada às crianças, a literatura moçambicana. Tem várias obras no domínio da literatura infantil-juvenil, muito boas. E é, por assim dizer, um homem com vários ofícios, não é? Com 4 mãos ou 6, não é? Como aquela deusa indiana. Eu vou-lhe passar a palavra. Uma diferença. Bem, na verdade, acho que é um bocado pela coisa de ser professor e claro, o joelho já estava a doer também. Olá a todos, eu sou o Pedro e gostaria, em primeiro lugar, agradecer ao convite, à organização. É a minha primeira vez em Lisboa, em Portugal. Não é? Tenho viajado bastante, na maioria das vezes para o Brasil, e como poeta, como escritor, é a primeira vez em Portugal, e então agradeço bastante a oportunidade. O que é bem caricato, porque já tinha livros publicados em Portugal, tenho 4 livros no Plano Nacional de Leitura em Portugal, mas nunca tinha vindo a Portugal. Enfim, eu gostaria de começar dizendo que eu não sou poeta e dou-me bastante quando dizem que eu sou poeta. Não é? Eu acho que escrevo uns versos meio tropicais, uma coisa meio esquisita, que não sei se aquilo é poesia, não é? E eu prefiro ser chamado de escritor, porque como a professora Ana disse, eu navego e a minha forma de ver a escrita tem a ver com o que eu sinto naquele momento e em como eu faço a leitura interna de mim mesmo e do mundo e a forma mais conveniente de expressá-la. Então, se for em conto, se for em poesia, se for num livro para criança, então, se for aquilo que devo fazer, obviamente será. Então, eu às vezes nem defino quais são as fronteiras e qual é o produto final desta ciência de sentimentos ou de sentido. Então, dói-me bastante quando chamam-me de poeta, porque eu conheço os poetas propriamente ditos e que fazem o ofício da poesia, como Armando Arturo, como Mbate, como Álvaro Taruma, e eu sei que em nenhum momento eles irão trair a poesia pela prosa ou pelo infanto juvenil. Então, estes são merecidamente os verdadeiros poetas. Bem, tem uma outra coisa que eu achei bem interessante, isto não faz parte da apresentação, né? Que é a coisa dos deuses, né? Porque eu também tinha essa mania de colocar deuses, enfim. Então, numa dessas brincadeiras, na mesa da Emo, em Maputo, eu queria um excerto, um verso do Patraquim, então eu fui lá ter com ele. O Velho Patracas. Então, eu terminei um romance agora, há pouco tempo, e tem um título que eu não gostava bastante. E eu queria roubar-te um verso, queria a tua autorização para chamar o romance.
O romance em causa é o Mundo Grave, não é? Que é um trecho de um verso de Patraquim, de um poema bastante interessante, que ele conversa com Camões, com Carlos Drummond de Andrade, e o lustro da cidade, enfim. Eu vou assim nele, ô mestre, posso usar o gajo, o mestre qualquer, pá, o Pedro. Eu posso falar a expressão que ele usou, né? O mestre o caralho, pá. Mestre é Jesus e mais ninguém. Mestre, eu guardei muito esta, o mestre é Jesus e mais ninguém. Enfim, eu tentarei ser breve, eu tenho mania de falar muito e acho que é coisa de ser professor, né? Mas eu tentarei ser breve. O que eu gostaria de apresentar tem a ver com parte da minha experiência, de um trabalho que estou a fazer com a professora Sara Jonas, e já devia estar pronto até agora, que é uma antologia, nós chamamos 50 anos de Moçambique e 50 poetas, não é? Que é um levantamento que fizemos, tendo como marco o mapeamento de poetas nascidos e publicados depois de 1975. Então a ideia era reunir, era mapear esses nomes. Claro que, obviamente, por conta desta metodologia, deixamos alguns poetas desta geração que nasceram antes de 75. E depois entro nesses detalhes. E, por fim, numa segunda parte, que tem a ver com o trabalho editorial que tenho feito na Gala Gala Edições. Bem, para começar, em 2022, numa conversa com os finalistas do Prémio Oceanos, em Maputo, a jornalista portuguesa Isabel Lucas questionou o painel sobre o que significava literatura moçambicana. Enquanto os meus dois colegas a descreveram como incerta, em construção e sem identidade, neste caso um corpus difícil de definir, a minha perspectiva, como alguém nascido depois de 1965, era obviamente diferente. Para mim, a literatura moçambicana era aquela que eu conhecia, que eu estudava na escola e aquela que eu produzia. Então, estando de acordo ou não, esta literatura que eu conheço completa pelo menos 50 anos de existência em 2025. Por exemplo, quando Rui de Noronha diz Kenglekese, quando a Noêmia de Souza pede Let My People Go, quando Craveirinha brada Sou o tambor, quando Nogar confessa Eu bebeu suruma dos teus olhos, Ana Maria, ou quando Armando Arthur impele É urgente içar novos versos. Não se trata de literatura moçambicana? Bem, pelo menos é a minha literatura moçambicana. Embora não seja um debate estritamente necessário hoje, esta discussão evoca a contenda de por volta de 1950 sobre a literatura de e para Moçambique, onde fatores como a educação, a cor da pele e a problemática social determinavam a categorização dos escritores. O poeta moçambicano não europeu, o poeta europeu não moçambicano e o poeta moçambicano propriamente dito, muito provavelmente é que o presidente e poeta Armando Guebuza chamou de moçambicano de gema. Bem, a minha discussão, eu não sou perito de literatura, por mais que eu goste de ler sobre essas teorias e coisas, teve como base a ideia de literatura necessária, não é? Eu depois chamei do verso necessário, que é baseado na obra do historiador de literatura, Russell Hamilton, não é? Que no seu estudo, ele praticamente, como um profeta, ele postula o seguinte, ele diz que, com base no que nós já temos, podemos sustentar que a existência ou produção de uma literatura autenticamente moçambicana no presente e no futuro. Então, eu sublinho aqui a ideia da literatura autenticamente moçambicana que o Russell propõe para discutir a questão do que é herança, não é? E como esta herança, ela de certa forma se enquadra dentro do projeto ou do mapeamento dos 50 autores nascidos depois de 65, em construção com a professora Sara Jonas. Então, aqui a ideia de herança estará intimamente ligada à ideia de literatura ou verso necessário, que seria, neste caso, o autenticamente moçambicano. Daí que eu prefiro ver isso em duas vertentes. A primeira, a poesia da então chamada nova geração, marcada pela consciência reivindicatória e protestatória, não é? Uma fase que também foi conhecida como moderna poesia moçambicana, então pontuada por Luís Bernardo Ana,
e composta por figuras como Noêmia de Souza, José Craveirinha e Rui Nogar. E a segunda vertente seria a poesia de combate, então funcionalmente atrelada ao projeto da nação, pré e pós-independência, que tinha a única finalidade ou a finalidade clara de denunciar o colonialismo e galvanizar os leitores para a causa da independência e, posteriormente, para a construção daquilo que nós chamamos de homem novo. Então, neste quadro, a autenticidade literária estaria intrinsecamente ligada à utilidade política imediata da poesia, que é uma premissa necessariamente defendida por Eugênio Lisboa e, atualmente, por Nelson Saúde. Bem, deixa aqui abrir um parênteses, porque o Nelson Saúde, vocês devem conhecê-lo, obviamente, ele não está aqui presente, ele tem defendido a ideia de uma poesia útil, não é? Ou de uma poesia que não seja necessariamente a arte pela arte. Uma poesia como de Nogar ou como Craveirinha. Então, uma poesia não necessariamente política, mas uma poesia engajada para a transformação social, para a denúncia dos problemas da sociedade. Ele tem uma roda de conversa organizada as últimas quintas-feiras do mês, onde vários autores são convidados, e o que tem ficado patente nesses debates é que realmente poesia é esse tipo de poesia e não outro tipo de poesia que, por exemplo, estaria mais ligado às questões íntimas ou de natureza pessoal do sujeito poético. Então, e nessa corrente, obviamente, nós temos, para além do Nogar, temos o Montemate Barnabé e Orlando Mendes, enfim, que vão, de certa forma, fazer parte aqui desta herança, não é? Dentro do escopo do estudo que estamos a organizar a partir de 1975. Ora, o momento a seguir é, para a compreensão deste momento, ou deste ponto, é a geração charrua, não é? E que eu chamo aqui do processo da pós-utopia literária. Bem, a geração charrua ela vai ser o grande ponto de inflexão na tradição poética anterior e que vai surgir com a publicação da revista homônima entre 84 e 1986. Então, este movimento emerge, obviamente, num contexto complexo, caracterizado pela guerra civil, pelo projeto nacionalista, muitas vezes autoritário do Estado Frelimo, que buscava ditar os rumos da cultura. Não é pretenso, mas é o que aconteceu. O grupo vai expressar a intenção de renovar a literatura nacional, demarcando um distanciamento claro do discurso intelectual revolucionário e da retórica da poesia de combate. Ou seja, o que antes era o verso necessário ou a literatura necessária em Hamilton e necessária para a fundação da nação, torna-se, neste momento, no contexto da desilusão pós-independência, uma estética inadequada para descrever as novas contradições internas. Então, há, obviamente, um momento de ruptura, não é? A tradição passa a ser uma nova tradição que vai, de certa forma, ser iniciada por poetas como Mia Couto, Patriquim, Sebastião Alba, Armando Arthur, Eduardo White, Juvenal Buquane, etc. Então, este momento é muito importante para o levantamento que estamos a fazer, porque, tendo em conta o marco temporal, não é? Nós conseguimos identificar 55 novos poetas, ou seja, poetas que efetivamente correspondem ao corte temporal de 50 anos da independência de Moçambique. Desses 55, eu não vou falar de todos aqui, mas eu defini 3 grupos: os nascidos na década de 70, os nascidos na década de 80 e os poetas nascidos na década de 90. Dos poetas nascidos na década de 70, destaca-se Sangaro Cap, Mbate Pedro, Manecas Cândido, Andes Chivang e Rinkel. Da década de 80, nomes como Tânia Tomé, Deusa de África, Irondina Joshua, Álvaro Fastaruma, David Ben, MP Bond e Jeremias F. Jeremias, que são poetas, não é, que, de certa forma, têm uma tradução, uma publicação estrangeira, ou prémios e alguns estudos produzidos sobre a sua obra.
E, por fim, poetas nascidos na década 90, que efetivamente começam a publicar a partir dos anos 2015, 2014 até 2020. Bem, existem poetas como Eduardo Kivi, Enia Lipanga, Oscar Fanheiro, Jeconias Mucumbi, Alerto Bia, Mauro Brito e Otildo Justino Guido, entre outros. Propositadamente, há alguns nomes que não foram ou que não fazem parte dessa lista, embora eles façam parte deste momento ou deste movimento de ruptura em relação à herança anterior, marcadamente do período da poesia de combate, que é o caso do Adelino Timóteo, que nasceu em 1970, Sônia Sultuani, 71, Chagas Levene, 71, Elder Fife, 74, e poucos, não mais do que isso. Enfim, para fechar essa parte, eu tenho muito tempo. Mais 5, está bem, pronto, eu fecho já. Até porque não vou me deter muito na parte da edição, porque eu creio que o Umbate fez aqui uma radiografia muito importante. É importante destacar também que, né, nesta nova fase, de certa forma, não é? O que nós fazemos do estudo, e muitos professores têm feito isso, é que não há necessariamente uma ruptura com a geração charrua, com, por exemplo, a chamada minha geração, ou como alguns ousam chamar a geração Cupaluxa, não é? Não há necessariamente um corte em termos de temática, de estilo. Há algum aprofundamento em alguns, digamos, temas e diversificação de estrutura da própria poesia, enfim, da mancha gráfica, mas não há necessariamente um rompimento com a geração chamada charrua. Mas há uns nomes que eu acho essencial apontar, porque elas acabam, de certa forma, por trazer, não é, o feminismo e o lugar da mulher, o social, na poesia moçambicana. A professora Sara Jonas fez um levantamento e diz que Moçambique tem aproximadamente 80 escritoras. Este mapeamento inclui escritoras desde a época de Noémia de Souza. Então, tirando a época de Noémia de Souza até 75, muito provavelmente não teremos mais de 5. Mas o mapeamento não envolveu aquelas escritoras ou poetisas que publicaram nos jornais, não é? Ela não fez esse levantamento, que infelizmente não conseguiram publicar em livro. Então, boa parte, obviamente, dessas novas poetisas, não é? Dessas herdeiras da Noémia, elas nasceram efetivamente depois de 1975. Então, eu só apontei algumas que eu acho que são bastante marcantes para este período, que é o caso da Sônia Sultuani, que nós tiramos pelo fato de não ter nascido em 75 para cá, Tânia Tomé, a Rinkel, a MX, Maria Xavier, que também não faz parte desse grupo, e, por último, a Irondina Joshua. Bem, em relação ao novo mapa editorial, o Umbate fez um recorte extraordinário e essa coisa da edição, para mim, aconteceu acidentalmente, não é? Talvez por ter transmigrado por várias editoras e pela experiência que eu tive com o Umbate é o editor que publica a minha primeira obra, não para crianças, a minha primeira obra para adultos, e também acabava de inaugurar a coleção de prosa. Então eu tenho muito que agradecer e é uma honra, obviamente, estar com o Umbate no mesmo painel. Então, o recorte que eu faço tem muito a ver com o papel das editoras independentes na publicação especificamente de poesia e não no panorama do livro no geral. É que este fenómeno interessante de surgimento das chamadas editoras independentes, que abriram um parênteses, é que o próprio conceito de editora independente em Moçambique é bastante discutível, não é? Há editores que se consideram independentes, há editores que acham que não são independentes, por vários motivos que não vale a pena aqui mencionar. Mas eu gosto de fazer a comparação do que é editora independente, tendo em conta o papel de três grandes editoras que publicaram nesses últimos 50 anos bastante ou alguma poesia. Então, com força da exclusão, nós teremos o Instituto Nacional do Livro e do Disco,
ativo entre 75 e 2019, que publicou poesia. A EMO, que através do seu gabinete técnico publicou poesia nas coleções Timbila e Início, e a imprensa universitária da Universidade Eduardo Mondlane, que em certo momento histórico foi uma das principais editoras a publicar literatura em Moçambique. É de destacar, a professora Ana Mafalda fez menção à Alcance Editoras, que sem dúvida hoje é considerada a maior editora em Moçambique, tanto por conta do seu tempo de produção, não é? A Alcance já tem 18 anos no mercado moçambicano, é considerada a primeira editora propriamente dita moçambicana, fundada por acionistas ou empresários moçambicanos. E eu vou citar aqui Armando Arthur, onde ele diz que a Alcance tem estado, indubitavelmente, a contribuir de forma significativa para o enriquecimento do património livresco de Moçambique. Esta citação está no website da Alcance Editores e é atribuída a si, Armando Arthur. Então, a Alcance já publicou nomes importantes da poesia moçambicana, desde a sua fundação, como, por exemplo, Eduardo White, Calanda Silva, Armando Arthur, Sangaro Cap, e da geração dos nascidos na década de 80, Lino Mucuruza, Amoço Mucavele, que está aqui, e Álvaro Facho Taruma, cujo livro foi finalista do Prêmio Oceanos, em poesia. Bem, este fenômeno de editoras independentes, eu faço um recorte, não vou falar de todas, mas de 3 em principal, que surgiram nos últimos 10 anos, não é? E todas elas têm algo em comum. São elas fundadas por escritores, não é? Poetas, prosadores, enfim, geralmente jovens, abrangem, às vezes, alguma diversidade de géneros e têm sempre o cuidado de fazer o livro enquanto objeto. Essas editoras são a Funza, a Cavalo do Mar e, sim, aqui me perdoem o pecado, a Galagala Edições, não é? Bem, e elas, obviamente, se destacam por não só prestigiar a literatura nacional, divulgar novos autores, mas, em especial, por terem livros em finais de prémios internacionais ou de elevado prestígio, não é? A Cavalo do Mar já teve livro, acho que é a única editora moçambicana até agora, com o livro vencedor do Prêmio Oceanos, não é? Que é o livro do Patriquim, sim, o Desjustante, sim. As outras já tiveram finalistas, mas, bem, acho que ainda vai demorar um bocadinho. Então, a editora Funza foi fundada em 2016 pelo escritor Deno Ambir, e é considerada hoje a maior editora independente generalista de Moçambique. Eles têm uma editora e funcionam de forma adjacente a uma fundação, uma associação cultural dedicada ou virada à promoção do livro e da leitura, e eles têm conseguido canalizar esforços e desenvolver atividades relativas não só à publicação, mas à dinamização do livro. É interessante aqui o papel da Funza neste novo cenário editorial moçambicano, porque é a primeira editora de vulto, se assim considerarmos, que é situada fora de Maputo e longe da Zona Sul, o que contribui para aquilo que nós chamamos de descentralização e desconcentração da paisagem do livro em Moçambique. Publica poesia através de uma chamada anual, onde autores já publicados, autores novos, podem submeter os seus originais e, com o júri, os livros são publicados no ano seguinte. A Cavalo do Mar, fundada pelo poeta Mbate Pedro, que está aqui presente, em 2017, então este ano completa 10 anos, não é? Para o ano. Sim, para o ano. Bem, se calhar seja melhor ficar aqui as letras e não entrar nas matemáticas, não é? Então, a Cavalo do Mar começou inicialmente a publicar poesia, tanto que em Maputo dizia-se que a Cavalo do Mar era uma editora só de poesia, né? Só publicava poetas, e todos eles poetas muito bons. Mas, claro, ficou patente depois que não era isso, e Mbate iniciou uma coleção de prosa. Se não estou errado, mas Mbate está aqui, a coleção chamava-se Filhos do Vento, é isso? Não, essa é de poesia. Sim, é de poesia. Sim. Então estou certo, estou a falar de poesia. E era co-dirigida
pelo professor António Cabrita também, que era um dos editores, não é? E publicou entre vários poetas novos já consagrados, MP Bond, Andy Chivang, Rogério Manjate e o Patriquinho. Bem, por último, e Ana Mafalda, sim. E por último, a Galagala Edições, que é uma editora que nós começamos em 2020, em plena pandemia, não é? E, claro, também me perdoem o pecado, atualmente tem uma das melhores coleções de poesia de Moçambique, né? Bem, tirando a coleção de poesia de Cavalo do Mar, acho que a Galagala tem a melhor coleção de poesia atual. Deixando o marketing de fora, só este ano nós tivemos 3 livros na final do Prémio Miyakoto. Sim, pode. Eu gostaria imenso que tu pudesses continuar a falar, mas tens mais 5 minutos, porque infelizmente ainda... Não, eu já estou no fim mesmo. Tá bem. Mas eu já estou no fim mesmo, tá bem? Tá bem. E, bem, para fechar, a nossa coleção de poesia chama-se Biblioteca de Poesia Rui de Noronha e já tem 24 títulos. E editou entre poetas novos, Ania Lipanga, Pedro Baltazar, Rafael da Câmara, e poetas já reconhecidos como Juvenal Buquana, Armando Artur e Francisco Guita Júnior. Bem, e não se pode deixar de lado nesse recorte o papel da Fundação Fernando Leite Couto também, que tem nas suas coleções novos autores e uma coleção dispersa, alguma poesia publicada, tendo lançado o primeiro livro da Irondina Joshua, lançado Leucote, Japona Joane e a Sônia Sultuan, que eu não vejo aqui, mas pronto. Enfim, e várias outras editoras independentes também têm feito um papel para lançar novas vozes na poesia moçambicana, em especial a Marimbique, do editor Nelson Saúde, a Índico, a Etali, a Colera, a Massinhani, a Mapeta, Vértice e Oleba Edições, etc. Então há muita coisa independente em Moçambique a surgir agora. Bem, só para fechar, ainda assim, o cenário não é muito agradável, não é? O último relatório da Unesco sobre o livro e a literacia em Moçambique é bastante alarmante. Eles mencionam, por exemplo, que Moçambique produz cerca de 300 livros por ano, que é muito pouco, não é? Não se atribui o ISBN em Moçambique, nós ainda temos que pedir a Portugal ou ao Brasil. E existe um problema estrutural que, de certa forma, não só impede a circulação da poesia e o reconhecimento das novas vozes, como a circulação do livro como um todo. Entre os diversos problemas, nós temos o problema da distribuição, não existem praticamente distribuidoras de livros em Moçambique. Temos o problema das bibliotecas, que existem aos poucos, a maioria são das universidades, que geralmente não são abertas ao público, não é? As bibliotecas públicas estão cada vez a desaparecer, tanto nos ministérios como as tuteladas pelas direções provinciais de cultura. As livrarias estão a fechar. Nos últimos anos, 2, 3 grandes livrarias, incluindo a Minerva Continental, fechou. Este ano fechou ainda mais uma, não é? Em relação às escolas não têm bibliotecas. O problema parece ser um vício, porque, como diz Angelina Neve, as escolas não têm bibliotecas porque as bibliotecas não têm livros. E não têm livros porque não têm bibliotecas. Então, não sei quando é que vamos começar a ter uma e outra. E, por fim, claro, é impossível falar de livros e da literatura como um direito se não falarmos da pobreza e, obviamente, da educação que assola o país. O cenário é bom, mas vamos continuar a trabalhar, né? Muito obrigado.